Alerta em Debate, já valendo aqui na RFTV. Muito obrigada a você que escolhe estar com a gente todas as semanas para debater a polêmica dos últimos dias. Não tem diferença alguma para hoje, é a polêmica dos últimos dias mesmo. Eu tenho certeza que você que está acompanhando a nossa programação já imagina que talvez esse seja o nosso tema. Noêmia Gomes está aqui comigo para falar sobre Deolane Bezerra, Noêmia. Tudo bem, Ana? Pois é, Deolane Bezerra. Tem polêmica? A gente entra no meio do caso, né? Essa aqui, não tem o que falar. Ela é polêmica, o tema é polêmico, o que está acontecendo é uma polêmica que a gente vai tentar entender hoje. Então vamos nessa, né? Porque tem bastante coisa para falar. Tem bastante coisa. Gente, você que acompanhou aí a nossa programação nos últimos dias, você percebeu, a influenciadora e também advogada Deolane Bezerra, ela ganhou os noticiários. Por quê? Ela está sendo acusada de estar envolvida com lavagem de dinheiro. Isso tudo por causa daqueles jogos ilícitos, aqueles que a gente vem comentando aqui no Alerta Total, no RF News. Já fizemos um programa falando sobre isso, Teve um Alerta né? em Debate sobre essas questões até de saúde mental envolvendo esses jogos online, enfim, a gente tem falado sobre isso e agora explodiu o envolvimento aí de influenciadores digitais. No caso da Deolane, a mãe dela, a Solange Bezerra, também foi envolvida. As duas, elas tiveram inclusive prisão preventiva decretada. Elas chegaram a ficar aí alguns dias na cadeia. Aí a Deolane conseguiu o habeas corpus, foi solta no começo da semana e então passou a cumprir a prisão domiciliar. Só que aí tem algumas medidas aí cautelares que ela tem que cumprir. Por exemplo, ela usa tornozeleira eletrônica, ela não pode ter contato com pessoas, ela tem até restrição de circulação e não deveria poder postar em redes sociais. Mas já já a gente entra até nessas regras que ela deveria cumprir aí para tentar entender melhor. Hoje a gente quis trazer esse tema para o Alerta em Debate, não só para a gente explicar para o nosso telespectador, afinal, por que ela está sendo investigada, por que o nome dela está sendo tão citado, e explicar o que é a tal da lavagem de dinheiro, porque muita gente não está nem entendendo por que ela está envolvida aí nessa investigação, e claro, entender o porquê que ela estava presa. Ela estava na cadeia lá, enjaulada, como ela mesmo disse, depois ela conseguiu ir para casa e teve aí alguns benefícios, né, conquistados. Vamos explicar tudo isso e a gente vai ter o auxílio de um advogado para falar com a gente hoje, o advogado penal Túlio Guilherme Nogueira. O doutor já está com a gente, ele que é sócio fundador da Drummond e Nogueira Advocacia Penal e vai bater um papo com a gente hoje para explicar toda essa situação aí envolvendo Deolane Bezerra, porque a gente quer entender a diferença da prisão domiciliar, a diferença do regime que estava antes, enfim, vamos debater aqui, a gente tem um tempão aí para bater papo sobre isso. Doutor Túlio, seja bem-vindo mais uma vez ao Alerta em Debate. A gente escolheu uma polêmica e tanto para essa semana, né? Verdade, Ana Cecília. Olá, tudo bem? Olá, Noêmia. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Uma polêmica e tanto, o tema está dando o que falar, uma repercussão também social muito grande, pessoas comovidas, pessoas na porta do presídio, né, acompanhando a prisão, a soltura de Deolane como se fosse um ato público. E aqui acredito que é importante trazermos algumas questões sensíveis sobre o tema da prisão preventiva, sobre o tema da operação, né, policial como um todo, o que ocorreu ali, trazendo reflexões também sobre o risco de influenciadores de patrocinarem, enfim, essas outras empresas que trabalham nesse ramo de apostas, sem entender muito bem o que está por trás daquela empresa. A responsabilidade que eles têm com isso também, né? Exatamente. Hoje, sobretudo depois da pandemia, nós tivemos uma mudança muito grande, especialmente no Brasil, de como fazer marketing, de como publicizar e como utilizar de recursos midiáticos de modo geral. Antes, se utilizou muito da televisão, muito de recursos tradicionais, como rádio, enfim. Só que vem a pandemia, isso muda drasticamente, tudo começa a ser por meio de rede social e
Até para baratear um pouco esse custo do patrocínio, marcas começam a utilizar influenciadores, sejam pequenos, sejam médios influenciadores, enfim, alguns mais segmentados. Nós temos muitos influenciadores, por exemplo, no ramo de esporte, agora essa questão da bet, não vem ao caso. Só que as pessoas, elas começam a aceitar trabalhos, elas começam a patrocinar determinadas marcas sem entender o que de fato está por trás daquela marca. Qual é aquela marca? Não há uma consultoria preventiva. O influenciador, ele recebe aquilo e fala, nossa, dinheiro, vou simplesmente patrocinar e ponto final. É só para fazer isso aqui e ganhar um dinheirão, né? Exato. Olha, só preciso postar um story aqui. Mas a coisa não é tão simples assim. Sim. E no caso da Deolane, a gente ouviu falar sobre valores assustadores, né? Tanto é que o tal do carro de 4 milhões é que despertou aí tudo isso, né, doutor? Exato. Aparentemente é uma investigação que já se prolonga há mais tempo. Já seria, pelo que nós temos notícia, porque o processo tramita em segredo de justiça, é uma operação que já estaria na sua terceira fase. A primeira fase dessa operação, ela teria identificado valores dessa bet Esporte da Sorte vinculados ao jogo do bicho em Recife, e tudo começa a partir daí. E a coisa vai se desenrolando e chega onde chegou, em bom português. A questão aqui é que os jogos, as apostas online, elas necessariamente envolvem uma grande quantia de dinheiro. Você tem 1000 apostas, 1000 apostadores ali, é uma coisa que se tornou muito popular no Brasil, e hoje talvez o Brasil seja o principal mercado mundial em relação a esse tipo de serviço prestado online, digamos assim. E é tudo muito novo, não há uma regulamentação específica, não se sabem ainda os riscos e tudo que está vinculado a esse tipo de modalidade, esse novo negócio. E por isso, até por envolver muito dinheiro, e é um dinheiro que entra fácil, sem muita regulamentação, essas apostas esportivas, essas casas de apostas esportivas, elas são muito utilizadas para lavar dinheiro, que é um crime no Brasil, né, com uma pena relativamente, pode chegar a um patamar alto, e ela sempre vem combinada, o crime de lavar dinheiro, ele sempre vem combinado com a prática de outro crime, né? Isso é importante dizer. Tudo, por exemplo, você pega um dinheiro sujo, fruto de um estelionato, fruto de qualquer outra prática delituosa, insere nessa empresa e tenta simplesmente limpá-lo, né, em bom português. Doutor, até aproveitando então esse gancho que o doutor já falou, né, sobre a questão da lavagem de dinheiro, a gente separou uma reportagem que explica justamente essa operação, essa investigação, afinal, por que a Deolane está envolvida, e até para as pessoas entenderem, claro, né, o que é a lavagem de dinheiro. Porque quando a gente fala em lavagem de dinheiro, às vezes a pessoa ela tem uma formatação ali na cabeça dela, uma opinião ou uma informação, sim, que não é exatamente o que diz respeito à lavagem de dinheiro, né? Então, acho que é interessante a gente prestar esse serviço. E o influenciador, ele tem essa mania, como o doutor disse, eu estou só trabalhando, eu estou só divulgando, eu estou só fazendo isso, e não é bem assim o que eles estão fazendo, né? Vamos acompanhar, então, a reportagem que explica essa investigação. Essa operação recebeu o nome de Integration e acabou levando a Deolane Bezerra à cadeia. A operação, que envolveu 170 policiais civis, apreendeu dezenas de bens de luxo e tem ainda a intenção de bloquear mais de 2 bilhões de reais em ativos, dinheiro em conta, aplicações e patrimônio de todos os envolvidos. Segundo a polícia, tudo provavelmente arrecadado com lucro vindo de jogos online. A gente vai fazer toda essa análise nos próximos dias. E aí sim a gente vai ter uma quantidade mais definida, mais certa, né, do que foi possível arrecadar dentro desses aproximadamente 2 bilhões que foram solicitados à Justiça.
A intenção da polícia é desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro bilionário que estaria por trás de jogos esportivos lícitos e ilícitos, de acordo com a investigação. Buscando entender melhor como essa organização criminosa fazia o recolhimento desse dinheiro, a ocultação desse dinheiro e depois a integração de forma tida como legal, né, no mundo financeiro. Os detalhes de como a organização criminosa atuava na lavagem de dinheiro não foram revelados pela polícia. Eles operavam também bets. A organização criminosa, as várias células da organização criminosa também operavam no ramo de bets. Segundo esse advogado especialista em jogos, a lavagem de dinheiro necessariamente parte do faturamento de negociações ilegais. Para disfarçar a entrada desse dinheiro, normalmente terceiros, os chamados laranjas, são envolvidos. Eles recebem e depositam em transferências bancárias de menores valores para dificultar o rastreamento financeiro. Nesse mesmo contexto, comércios também são abertos. Recebem investimentos de dinheiro sujo, como diz a expressão, e faturam dinheiro limpo. E por serem bens com preços altos e muito variáveis, é comum ainda a compra e venda de artigos de luxo para dissimular a movimentação do dinheiro. A forma mais comum de se lavar dinheiro normalmente envolve depósitos em contas bancárias feitos em dinheiro, por várias vezes, com o objetivo de tentar internalizar esses recursos. Mas é importante deixar claro, para que eu tenha lavagem de dinheiro, eu tenho que provar que eu tenha, nessa atividade de jogos, algum tipo de fraude ou estelionato. Acho que ficou bem claro, né, doutor, para a gente explicar para a audiência o que é, afinal, lavagem de dinheiro, por que não é tão simples assim você ganhar muito dinheiro e achar que pronto, aquilo é lícito e agora eu vou gastar, vou fazer o que eu quiser. É que eu também acredito que a pessoa, quando ela começa assim, ela tem geralmente um tanto que ela ganha. Quando ela começa a ganhar mais, eu acho que até sai um pouco da cabeça dela o que é certo e o que é errado. Deslumbra, né? né? Eu acho, não sei, eu penso que a pessoa nem lembra mais dessa questão do que é certo e errado. Entrou e acabou, né? Talvez. Perfeito. Eu acho que a ideia foi muito bem transmitida por vocês e é a questão do deslumbramento. Parece que se torna uma coisa muito fácil, um dinheiro que vem de todo, parece que o dinheiro começa a vir de todo canto, né? Aí, aparentemente, a questão da Deolane, nós temos a situação que o dinheiro viria tanto por meio de patrocínios, né, na sua rede social, que ela poderia divulgar marcas e afins, e não se sabe, por exemplo, o processo tramita em segredo de justiça, se ela estaria envolvida nesse processo também numa posição de eventual laranja, servindo o seu nome, a sua marca, né, de modo geral, como uma facilitadora nesse processo de simulação para fins de lavagem de dinheiro. Porque seria plenamente possível, considerando que ela, Deolane, a pessoa física dela, vinculada a todas as empresas e grupos econômicos que estariam vinculados a ela, girariam muito dinheiro. E quanto mais dinheiro você gira, há uma tendência, uma facilitação de você conseguir dissimular uma porcentagem desses valores. Enfim, mas existem mecanismos de responsabilidade para práticas dessa natureza. E não é novidade no Brasil. O doutor, é novidade. É até importante a gente falar que a Deolane está sendo investigada. A gente viu ela sendo presa. Mais uma vez, é uma prisão preventiva, ela está sendo investigada. Então, quando ela sai, ela tem um habeas corpus e ela grita para todo mundo que é uma prisão criminosa, se eu não me engano. A gente tem até um trechinho, assim, dela, a hora que ela é solta, né, que virou aquela confusão toda, ela grita, né, uma prisão criminosa, ela não poderia falar com a imprensa e ela saiu falando com a imprensa. Aliás, a gente poderia até retomar essa questão da prisão preventiva para explicar, e né? O que é a prisão domiciliar e tem a prisão provisória também, doutor. Será que é possível explicar para nossa audiência a diferença entre prisão preventiva? Existe até aí uma
vamos dizer assim, um embate aí, né? Existem pessoas que concordam, existem pessoas que não concordam, advogados que concordam e não concordam com a prisão preventiva porque dizem que poderia ter sido feito de outra forma. Mas o senhor poderia explicar rapidamente para a gente a diferença de prisão preventiva, que foi essa que ela e a mãe foram acometidas, e essa prisão domiciliar pela qual agora ela passa? E por que ela saiu da preventiva para domiciliar? Com certeza, vamos lá. Acho que acredito que esse seja o principal tema, né, agora, o que está em discussão em relação ao caso Deolane. A prisão preventiva, normalmente, ela é decretada no início de uma investigação policial. Nela, ela vem a ser decretada não para determinar a culpa da pessoa. Ela funciona como um mecanismo facilitador de investigação, de modo geral, né, porque ela vem também para tutelar a investigação criminal, para tutelar as provas, para que a polícia possa realizar buscas e apreensões, enfim, sem ter a interferência do investigado, né, seria uma das suas razões, que seria para a tutela da prova. Outra razão seria para garantia da ordem pública, que é um termo muito genérico, que vem sendo utilizado de forma até um pouco dissimulada pelas autoridades, que seria mais ou menos o seguinte: olha, essa pessoa coloca a ordem pública em risco. Mas o que isso quer dizer? No caso da Deolane, isso veio à tona. Deolane coloca a ordem pública em risco? É muito subjetivo, é muito aberto. Normalmente, a invocação da ordem pública em casos de prisões, ela vem muito atrelada a crimes praticados com grave ameaça, homicídios, enfim, também é muito utilizada na questão do tráfico de drogas, diferentemente do caso da Deolane. O caso da Deolane seria um crime praticado sem violência ou grave ameaça. Por isso que a questão da prisão preventiva está sendo muito criticada aqui na situação. E no caso, o peso influenciadora que ela tem, com certeza, teve peso também nessa decisão. Chamou atenção, né? Nisso, né? Chama atenção, por óbvio, mas isso não pode ser determinante. Tá certo. Você não pode simplesmente determinar a prisão de uma pessoa devido ao ofício, à influência dela. Você precisa ter justificativas legais para que seja necessário. Digamos o seguinte: se estivesse comprovado que Deolane, no curso da investigação policial, estivesse tentando destruir provas, tentando fugir do país, enfim, aí a prisão preventiva seria preventiva, né? Aí ela teria uma finalidade, né? O que se discute muito há uma finalidade em relação à prisão preventiva. Essa prisão, ela de fato está sendo decretada para assegurar aquela investigação, para assegurar a aplicação da lei penal, né, para evitar que a pessoa fuja, ou ela simplesmente está sendo decretada para causar um alvoroço social. Nossa, e acho que não tem outra palavra para definir alvoroço. A gente consegue mostrar até o trechinho da Deolane saindo, deixando a prisão ontem pra gente. Talvez a nossa audiência não tenha visto justamente esse pedacinho. O vídeo acho que tem 10 segundos, doutor. Vamos mostrar pra audiência, se é possível, gente, pode rodar só pra gente entender o que aconteceu. Bom, e daí, no caso, enquanto rodam as imagens, então a prisão preventiva seria ali, né? Não, essa acho que é da investigação. A gente pediu para a edição deixar separado para a gente usar no Alerta em Debate justamente o momento em que a Deolane é solta, para a nossa audiência entender o alvoroço. A palavra alvoroço, doutor, foi maravilhosa para esse momento, para definir, né, o que está acontecendo. Então, enquanto isso, a prisão preventiva é essa que que o senhor explicou aí para a gente, que tem que corre o risco, né, quando a pessoa apresenta alguma ameaça ali para investigação. A prisão Exato. Domiciliar é essa que ela está indo agora, que é com a tornozeleira eletrônica, dentro da casa, e que daí ela tem uma limitação de comunicação com pessoas, ou não pode usar nem rede social, e que ela aí já transgrediu logo no primeiro dia. Ela saiu dando entrevista, doutor. Ela não poderia falar com a imprensa.
E ela sabe disso, né? Perfeito. E a complemento, Noêmia, sobre essa questão da prisão domiciliar, a prisão domiciliar ela é como se ela fosse uma espécie de prisão preventiva. Vamos pensar da seguinte forma. Existem determinadas pessoas, devido às suas condições, às vezes físicas, ou como no caso dela, por ela ter uma filha menor de idade, que elas gozam da prerrogativa de poderem ficar presas em uma prisão preventiva / domiciliar. Certo? Então, digamos o seguinte, não há aqui uma revogação da prisão. Ela não foi solta. Isso. A prisão da Deolane, ela simplesmente foi substituída por uma outra modalidade de prisão, que seria domiciliar, né, nesse caso, e conjugada com outras medidas cautelares, como você bem colocou, que seria o uso da tornozeleira eletrônica, a proibição de manter contato com outros investigados, a proibição de dar entrevista, e, como você bem colocou, ela descumpriu essas medidas já na primeira oportunidade. Em regra, um caso de descumprimento de prisão pode levar à retomada do status anterior. Ou seja, você foi beneficiado, né, com a questão da prisão domiciliar nesse caso, devido à questão da sua filha, que é a situação dela. Ela tem uma filha menor de idade, aparentemente essa filha depende dos cuidados dela, e ela foi solta exatamente por isso, em um curto espaço de tempo. Tanto que a mãe, que provavelmente tem um envolvimento muito menor que ela nesse caso, né, de um modo geral, porque toda a fama e influência da própria Deolane, a mãe não teve esse benefício. Por hora, quem teve essa prisão convertida foi a Deolane, mais uma ou duas acusadas. Isso, cada jornal fala uma coisa, então não acho que seja o caso da gente cravar aqui. E o que pode acontecer? Ela deu entrevista, enfim, o Ministério Público pode ir nos autos e falar, olha, ela descumpriu a medida aqui, ela deve retomar a prisão. Olha lá, agora acho que a gente vai ver justamente o momento que ela sai. Tem até áudio, se a gente puder recuperar. A gente consegue com áudio para... A questão é, doutor, a gente está vendo ali as imagens no momento que a Deolane Bezerra sai no começo da semana da prisão. O senhor falou aí da prisão preventiva, da prisão domiciliar. A prisão provisória caberia nesse caso, doutor, quando já ela não corre, ela não apresenta risco, porque ela tem endereço fixo, ela não vai sair do país, essas coisas assim. Poderia ser uma prisão provisória ao invés da preventiva? Então, Noêmia, vamos lá. Você tem a prisão provisória, certo? E dentro desse grande escopo de prisão provisória, você tem outras espécies de prisão, que seria a prisão preventiva, a prisão em flagrante, essa prisão domiciliar, né, que nós acabamos de falar aqui. Então, o que eu quero dizer? Uma coisa é praticamente igual à outra. Tá. Entendeu? Então, é só uma questão mais de nomenclatura, uma questão técnica aqui. Em tese, nós podemos dizer que a prisão preventiva é uma espécie do gênero prisão provisória. Entendi. Sim. Entendi, sim. A repercussão desse caso, gente, me impressiona até hoje. Eu sei que a gente está muito acostumado a falar de influência digital, de celebridade, né, envolvido com algum caso, assim, que às vezes assusta, uma prisão preventiva. A gente vê muito jogador de futebol que não paga pensão e vai pra cadeia. Acho que é o maior número de notícias que a gente vê envolvendo celebridade presa costuma ser essa, assim, como o doutor citou, né? O jogador de futebol sempre foi uma referência. Hoje em dia as coisas mudaram. Hoje em dia o influenciador digital tem sido a profissão mais citada
pintada. O que você gostaria de ser? Influenciador, porque ganha muito dinheiro. A gente está vendo que realmente ganha muito dinheiro, mas tem que ser tudo muito correto. E no caso da Deolane Bezerra, ela está dizendo que não tem nada contra ela, né? Ela escreveu cartas, né, doutor, durante esse período que ela ficou presa, dizendo, ainda fazendo graça com a situação, é uma característica da Deolane. Ela disse que não tem nada contra ela. Ela, a irmã, todo mundo defende que ela só vai ser investigada. Perfeito, Ana Cecília. Primeiro, sobre a questão de ter ou não algo contra ela é inocente até que se prove o contrário, até o fim do processo, né? Nós precisamos deixar isso muito claro. Foi uma prisão preventiva, depois convertida em uma prisão domiciliar. Isso quer dizer que ela vai responder este processo. Agora, tem todo um trâmite processual. Não foi oferecida nem a denúncia ainda, né? Nós não sabemos nem especificamente em que consiste a participação da Deolane nos fatos. Então, digamos que ela está no seu direito de se pronunciar como inocente, de se defender até o final do processo como inocente. Isso é uma garantia de ordem constitucional que todos nós temos. Sobre essa questão do influenciador, é de fato um fenômeno muito interessante a ser observado no Brasil de modo geral. Até ali, em 2018, 2019, quem tinha fama era o jogador de futebol, era um ator global, enfim, ou de qualquer outra emissora, cantor, enfim. Isso tudo mudou. Por quê? O influenciador digital tornou um fenômeno avassalador também aqui. E pessoas comuns começaram a fazer sucesso fazendo coisas comuns. E isso chamou muita atenção de todo mundo. Né? Você pegar uma câmera, começar a gravar um vídeo, falar algumas coisas, enfim, as pessoas acharem graça e a pessoa passou a ser humorista. E legal, eu consumo, inclusive, muito conteúdo de humoristas, né, dessa era digital, acho super interessante. Só que isso gerou também uma identificação, né, que é um pouco da situação aqui da Deolane. A Deolane veio de baixo, ela aparentemente tem uma origem muito humilde, passou dificuldades na vida, enfim. E, do nada, vira esse sucesso estrondoso, patrocinando... Passou por situações delicadas, né? Com a morte do marido na época. E aí, enfim, eu também não me lembro, não me recordo se chegou a ter um casamento, mas, enfim, isso foi muito falado na época. E, de fato, acho que impressiona, né, a população. E lembrando que talvez ela vire esse fenômeno em um dos estados com uma situação socioeconômica muito complicada também, o estado de Recife. Obviamente ela vira um fenômeno global, mas o fato das pessoas estarem lá no momento da soltura da Deolane, acompanharem, isso fica muito nítido. De como ela é importante para aquela comunidade. Isso. Sim. Talvez o nosso telespectador não entenda a repercussão, igual eu fico um pouco impressionada ainda com tanto de gente esperando lá na porta, mas ela é muito importante para uma parcela de pessoas que para tudo para ir lá acompanhar essa soltura. Inspiradora, né? Ela se tornou uma pessoa inspiradora e assim o alvo de muitas outras pessoas simples que gostariam de passar, de vencer na vida, e ela é aquele modelo que as pessoas almejam. A gente está com o tempo estourado aqui, a gente está estourando aqui, e eu tenho certeza, doutor, que isso só foi mais um episódio desse caso. Eu tenho certeza que a gente vai falar muito sobre essa investigação ainda, né? Perfeito, Ana Cecília. Como eu disse, nós estamos no começo. Sim, então, no começo. Ainda tem muita coisa para acontecer. E vamos acompanhar, vamos ver se ela vai cumprir os requisitos dessa prisão domiciliar ou se em breve teremos enfim, vamos acompanhar. Desdobramentos. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu acho que ficou claro agora para a nossa audiência toda essa diferença de mais um capítulo, então, dessa novela e investigação sobre Deolane Bezerra. Muito obrigada mais uma vez por ter batido um papo aqui com a gente no Alerta em Debate. Eu que agradeço,
Até a próxima. Tchau, doutor, Noêmia, obrigada. hoje a gente rendeu Deolane Bezerra. Deolane Bezerra, gente, ela é isso daí, causa alvoroço, e claro que a gente não ia conseguir explicar essa situação toda de uma forma simples, mas estamos aqui para esclarecer para você as informações também dessa polêmica aí de influência digital. É isso aí. Mas ficou aí pelo menos esclarecido, né? Eu acho que o importante é a gente conseguir esclarecer alguns fatos, a questão da prisão preventiva, da prisão domiciliar e essa questão também da lavagem de dinheiro. Eu acho que pelo menos isso, você aí do outro lado já conseguiu ter umas informações a mais, já está saindo na frente. Um resumo da primeira parte dessa polêmica envolvendo Deolane Bezerra. Noêmia, até semana que vem, mais um Alerta em Debate. Não esqueça. Tchau, gente. Obrigada a você por nos escolher toda semana para saber o que está acontecendo.